Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Parabenizar vocês também, parabenizar a todos que estão auxiliando o pastor Bartolomeu, como o pastor Lúcio, por exemplo, que cuida dessa parte organizacional, e vocês, que estão dedicados a esse projeto, que é algo que nasceu no coração de Deus, nasceu para a edificação e o aperfeiçoamento da igreja, e que é muito importante para os próximos passos que nós daremos como igreja, os novos lugares que o Senhor nos levará. Hoje à tarde a gente tinha uma reunião com os pastores aqui, a gente teve, e eu falava sobre isso, é recorrente, eu sempre falo sobre isso. O Senhor está nos levando para um lugar muito importante e é necessário que a gente se desenvolva, no conhecimento, no crescimento da palavra, na retidão, na palavra, na precisão, no corte das Escrituras, e para que a gente gere, um povo saudável, para que a gente seja cooperador do Senhor nesta geração saudável no Evangelho. Então a palavra de Deus é algo que para nós é muito importante, é fundamental. Eu especialmente sou um amante da palavra, por tudo aquilo que Deus me fala através da palavra. Eu não sei, cada um aqui tem uma experiência com o Senhor e Deus, ele se move de muitas formas, Deus é multiforme, a muitos Deus se revela, sonhos, visões, pessoas ouvem, pessoas observam. Comigo especialmente Deus fala muito através da palavra, Bíblia Sagrada mesmo. Quando eu estou em períodos que eu preciso saber de Deus, a minha experiência com o Senhor é entrar no quarto, orar ao Senhor e começar a meditar na palavra em espírito de oração. A palavra não é um livro, a Bíblia Sagrada não é um livro simplesmente para ser lido, mas é para ser meditado. Então quando a gente começa a ler em espírito de oração e meditação, o Senhor vai falando conosco. E na minha vida, pelo menos, tudo que eu vivo, tudo que Deus me deu, tudo que Deus me dá, sempre é a partir de uma palavra. Qualquer pensamento que eu tenha, qualquer reflexão que me venha, qualquer coisa assim que eu imagino que seja de Deus, eu vou para a palavra para pedir a confirmação, e ali então eu tenho a certeza de que realmente é Deus, ou muitas vezes já aconteceu, perceber o engano, porque o inimigo, para nos enganar, ele não vem com cara de diabo, às vezes ele vem com vozinha mansa e parece até um anjo de luz, trazendo uma mensagem soberana, mas aí na palavra a gente descobre se a gente está de fato ouvindo a Deus ou não, porque Deus não se contradiz, Deus se confirma, se revela, na sua palavra. Então, glória a Deus por tudo que está acontecendo. Nós estamos vivendo esse período de crescimento e eu tenho certeza que todos vocês que estão dentro desse projeto, e principalmente perseverando nesse projeto, porque a gente sabe que tudo que começa, muita gente adere, muita gente vem, mas a palavra fala que melhor é o fim das coisas. Então não é propriamente como começamos, mas é como terminaremos. Então a minha oração é para que aqueles que aqui estão nesta noite terminem aquilo que se propuseram a fazer, e é no término que nós veremos de fato quem são os escolhidos, porque chamados são muitos, escolhidos é que são poucos. Então quando Deus chama a geral. Quando Deus escolhe, é muito particular, porque entre o chamado e a escolha tem um processo no meio, muita gente vai ficando pelo meio do caminho, mas tem gente que persevera até o fim, e aquele que persevera até o fim encontra coisas maravilhosas, recebe do Senhor. Amém? Então hoje me foi dada aqui a graça, a oportunidade de falar um pouco sobre a visão da igreja, aquilo que Deus tem nos dado sobre a igreja, sobre o que nós vamos viver como igreja, e já estamos vivendo inclusive como igreja,
E eu quero tentar nesta noite falar de uma forma que eu consiga ser objetivo. Não se trata sobre o que dizer, mas falar de uma forma objetiva, precisa e eficaz para vocês que estão aqui, aqueles que são novos membros, aqueles que estão fazendo o curso de teologia, aqueles que eu tenho certeza que daqui sairão como futuros líderes ministeriais dessa igreja. Então, muito se fala, né, sobre visão, e eu gostaria de desmistificar algumas coisas sobre visão, esclarecer o que é visão, e principalmente trazer para vocês a consciência, né, daquilo que Deus faz conosco como igreja, e aqui especialmente no CI. O que eu vou pregar para você, Deus me deu em 2011. 2011, quando o Senhor me chamou, o Senhor colocou dentro de mim uma visão, um objetivo, um propósito. Então, a primeira coisa que eu gostaria de explicar para você é o que é visão. E eu vou fazer um teste e você vai entender o que significa visão. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, por favor. E agora pensa, reflita sobre aonde você quer chegar. Como homem, como pai, como pastor, como mulher, como serva de Deus. Quando você fecha os teus olhos e você imagina, e você reflete, você pensa sobre o lugar aonde você espera em Deus, o que você vê? Esta é a visão. Visão não é aquilo que eu enxergo com os meus olhos naturais. Visão é aquilo que eu enxergo com os meus olhos espirituais. Visão não é algo da circunstância, visão é algo sobre o destino. Visão é destino. Então, visão é tudo aquilo que nós recebemos do Senhor como um projeto, e que aguarda um tempo determinado e que fala do fim. Então, no dia 24 de abril de 2011, na minha sala, falando com Deus, Deus me deu uma visão ministerial, uma visão de igreja, uma visão de propósito, algo que eu precisaria fazer e dedicar a minha vida inteira nesse projeto, e que todas as vezes que eu fechasse os olhos, isso estaria muito claro dentro de mim. E a vontade de Deus é que eu seja fiel a isto até o fim. Então, isto começou comigo no dia 24 de abril de 2011, dentro da minha casa, mas nunca se tratou só sobre mim. A minha experiência, a visão que Deus me deu inicialmente foi, então, uma visão do fim, um projeto de Deus. Mas eu fui descobrindo na caminhada pessoas que Deus deu as mesmas coisas. Pessoas que Deus deu o mesmo projeto, que Deus deu o mesmo propósito, que Deus deu o mesmo destino. E eu comecei a perceber que o ajuntamento dessas pessoas é o fortalecimento desse projeto e o poder que teremos de concretizar esse projeto. Existe algo sobre visão que eu aprendi no caminhar, que visão não é algo que você impõe, não é algo que você obriga. Nesses 11 anos de igreja, eu não consegui convencer ninguém da visão que Deus me deu. Eu não consegui convencer. Eu não consegui ensinar ou obrigar, ensinar sim, mas nunca obrigar ninguém a fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu entendi que visão não é algo que você obrigue alguém a fazer. Visão tem a ver com empatia. Só deu certo conosco pessoas que, vendo o que Deus
nos deu se identificaram dizendo: é exatamente isso que eu carrego. É nisso que eu acredito. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que Deus colocou em mim. Eu talvez não sabia como escrever, como explanar, como colocar para fora, como externalizar, mas é isso que eu acredito. Então, visão não é uma questão de obrigatoriedade, é uma questão de identificação. Por isso que nós escrevemos, aqui ainda nós não fizemos, o nosso projeto é naquele painel ali de madeira, nos próximos dias nós colocarmos ali a visão da igreja, porque as pessoas que leem se identificam e dizem: é aqui que eu quero ficar, porque é nisso que eu acredito. Então não se trata de nós colocando nada dentro delas, elas já carregam, e apenas a visão escrita ali, na verdade, é um espelho. As pessoas se enxergam ali. Por outro lado, pessoas que não compreenderam, pessoas que não entenderam, pessoas que a gente precisou forçar de alguma forma, não significa que não são de Deus, mas não são de Deus para esse lugar, porque existem vários ministérios, vários dons, várias formas de atuar. O Deus é o mesmo e efetua tudo em todos, mas Deus é multiforme. Então a visão não significa de nós sermos os donos da verdade, significa que numa partícula do corpo de Cristo, que é muito maior do que a nossa denominação, nós temos então uma função, um objetivo, um caminho dado por Deus, e estamos caminhando para esse lugar. E é fácil você caminhar com pessoas que desejam a mesma coisa, que esperam a mesma coisa. Como eu disse para você, Deus me deu em abril de 2011. Só que eu passei 6 anos com isto dentro, encontrando pessoas, e quando a gente senta para falar, você provavelmente já aconteceu isso, você começa a falar das coisas de Deus com alguém e vai compactuando, e as coisas vão se encaixando, e você vai vendo que carrega a mesma coisa que você, e você vai caminhando por essa empatia. Mas a igreja foi crescendo, a igreja foi avançando, e chegou um tempo que eu comecei a orar ao Senhor, porque eu comecei a perceber pequenos erros, pequenas falhas, que tinha a ver com uma falta de capacidade de transmitir, de falar, de esclarecer, e até mesmo das pessoas perceberem aonde elas estão, e se de fato o lugar que elas estão é o lugar de Deus para elas. Isso acontece muito. Provavelmente você está aqui na igreja e você orou antes de vir para cá, perguntando se aqui é o lugar de Deus para você, se é realmente aqui que Deus quer que você esteja. E aí você vem e você vê cultos onde o Senhor se move, a igreja cristocêntrica, na palavra, servindo a Deus com piedade, irmãos realmente sinceros servindo a Deus. Só que engana-se quem acha que é só aqui. Se você for num outro culto, numa outra denominação, você vai sentir Deus também, você vai ver pessoas piedosas também, você vai ver gente sincera também, você vai ver uma igreja, mas com certeza diferente daqui, porque tem uma outra visão de Deus. Então você precisa saber aonde Deus quer que você esteja, e uma das formas é, então, estar claro para a congregação qual é a nossa visão como igreja. Então eu gostaria de sustentar o que eu vou falar para você inicialmente no texto de Abacuque, capítulo 2, se você tiver Bíblia, por favor, nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Eu gostaria que você, se você tiver Bíblia, por favor, abra em Abacuque, capítulo 2. O verso de número 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor: ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim
e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Amém? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta noite, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Eu te peço, Senhor, nesta noite, capacidade de transmitir aquilo que o Senhor tem colocado para nós como tua igreja, exatamente nesse lugar onde nós estamos. Senhor, tu és o mestre dos mestres e não há maestria maior do que a tua, e eu te peço, Senhor, nessa noite, sabedoria para poder ensinar segundo o teu coração. Me dá uma capacidade didática, Senhor, de explicar aquilo que o Senhor nos deu com tanto zelo, com tanto amor. Nos dá, Senhor, a capacidade de compreender, o coração, Senhor, disposto a aprender. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você vê que o texto, Abacuque começa dizendo: vou manter a minha posição de sentinela e aguardar até que o Senhor fale. Me diga qual é a sua resposta. Como eu disse para você, Deus me chamou em 2011 e a igreja, ministério, recomeçou em 2013. E de 2013 até 2017 era uma coisa muito interna. E em 2017 eu comecei a perceber a necessidade de tornar muito claro, para facilitar as pessoas que estavam no nosso meio a compreensão de que se elas estão ou não no lugar aonde o Senhor então preparou para elas estarem, se aqui é o lugar de Deus para elas. Que é de Deus a gente sabe, mas a questão é se é de Deus para aqueles que aqui estão conosco. Então, um dia, 3 horas da manhã, eu acordei e o Senhor falou ao meu coração: escreva a visão. E eu me lembro que eu sentei na cama, despertei, sentei na cama, peguei o meu telefone e eu comecei a escrever. E na verdade eu comecei a jogar para fora tudo aquilo que Deus havia dado como projeto e visão para o Ministério CEI. Tudo aquilo que Deus havia me chamado para fazer e que eu precisava externar. Então eu comecei a escrever e eu me lembro que durou mais ou menos 1 hora escrevendo toda a visão e ficou pronta. Coloquei o telefone do lado, deitei, fui dormir novamente. No outro dia eu acordei e liguei para a professora Marley, que é professora de português, e eu pedi para ela organizar de uma forma, bem, num português correto, enfim, cuidar dessa parte. E então nós escrevemos claramente, o Nando fez uma arte, nós colocamos na igreja, e incrivelmente, depois daquele dia, que a visão se tornou clara, que eu entendi exatamente o que Deus disse a Abacuque: escreva claramente a visão, que isto é um propósito espiritual fortíssimo, escrever com clareza, para que todos que passam leiam facilmente, e que a visão então ela guarda um tempo designado, ela fala do fim, e ainda que demore, espere, porque certamente ela acontecerá e não tardará. Então é aquilo que a gente fez como exercício, o fechar dos olhos e imaginar o fim, imaginar aonde quer chegar, enxergar pela fé o lugar de Deus para nossas vidas. Isso é a nossa visão. Existe um conceito chamado de visão, missão e valores. Visão então é aonde nós vamos chegar. Missão significa aquilo que nós fazemos todos os dias para chegar nesse lugar. E valores são os princípios que nós utilizamos para cumprir a missão diária até chegarmos no lugar da visão. Então esta igreja ela tem visão, essa igreja tem missão e essa igreja tem valores. A visão dessa igreja eu vou ler para você. O interessante é que você vai perceber que muitas coisas que eu vou ler para você já acontecem. Deus deu quando nenhuma delas era palpável, nenhuma delas era material. Hoje muitas delas já acontecem, outras nós estamos em processo de aperfeiçoamento, outras precisam se expandir,
mas já é uma realidade aquilo que era só uma observação de olhos fechados, uma imaginação. Então nós temos essa visão. A missão, então, é o que nós fazemos todos os dias. São os cultos, são os encontros, é o dia de hoje, é o nosso relacionamento como igreja, é o nosso dia a dia na evangelização, no trabalho, no zelo, na excelência. A missão é aquilo que nós fazemos todos os dias, dando o nosso melhor. E os valores, então, são os princípios, que, como eu disse para você, para nós estão todos calcados na Bíblia Sagrada. Então, os valores desta igreja é a palavra de Deus, estão na palavra de Deus. Algumas pessoas me perguntam, porque é muito comum, igreja não se trata só de ganhar pessoas e evangelizar gente que nunca ouviu falar de Jesus. Dentro da igreja também, muitas vezes, há um movimento de gente chegando de outros lugares, de outros ministérios. E eu percebo que no meio disso tudo, tem gente que realmente vem com um envio do Senhor. Porque o corpo de Cristo, como eu disse para você, ele é muito maior do que a nossa realidade. E Deus, que é soberano e que enxerga todas as coisas, ele percebe muitas vezes deficiências em alguns ministérios, e ele tem peças que ele pode movimentar dentro da sua igreja, e que trocam então de denominação e vêm para servir, para ser bênção, para estar conosco, então somando para esse projeto maior que Deus está realizando. E isso vem então dessa visão que Deus coloca dentro do coração das pessoas, só que muitas vezes nós confundimos, nós misturamos, nós temos sincretismos, aonde a gente mistura muitas vezes aquilo que Deus tem para nós, a partir de agora, nesse lugar, com aquilo que nós aprendemos talvez em outros lugares, com aquilo que nós carregamos de outros ministérios. Que eu repito, e eu quero sempre reforçar isto, não significa que não vale, não significa que não é bom, não significa que não é de Deus, mas em muitos casos não será mais de Deus para este lugar. Então a gente tem um desafio interior de desconstruir muitas coisas, para construir algo novo e deixar-se ser então edificado em algo novo que Deus está fazendo. Então nesse processo eu já recebi muita gente que chegou para mim e disse assim: pastor, em tal lugar está acontecendo tal coisa, tal movimento, tem um projeto, tem um ministério, o que o senhor acha de fazer aqui? Muitas vezes eu já coloco os 2 pés atrás, porque nós sabemos exatamente o que o Senhor nos mandou fazer aqui. Nós sabemos. Não se trata de desprezar, mas a gente sabe o que Deus mandou nós fazermos, e se nós fizermos diligentemente o que o Senhor mandou nós fazermos, nós seremos bem-sucedidos. A igreja modelo do CI qual é? A igreja de Atos. Eu sei que tem muitos métodos, muitos modos, muita igreja de Deus, muita coisa acontecendo que é Deus fazendo, mas está fazendo lá. A nossa inspiração como igreja é Atos 2, e a nossa fidelidade é aos princípios da palavra. A nossa missão é fazer todos os dias, pelo menos 1 milha, para chegarmos aonde o Senhor prometeu que chegaremos, e aguardar pacientemente no Senhor, porque certamente acontecerá tudo o que Ele prometeu para nós. Então, quando nós nos inspiramos, eu especialmente, quando eu sentei, como eu disse para você no início da mensagem, quando Deus começou a falar comigo sobre a visão da igreja, o meu temor maior era: Senhor, eu quero fazer algo que seja de acordo com a Tua palavra, que não corrompa a Tua palavra. E então eu comecei a procurar na Bíblia Sagrada modelos que confirmam, que inspiram, que nos trazem então a segurança para aplicar tudo que a gente está aplicando. Então a igreja de Atos 2, para mim, ela é uma igreja modelo, até
pela missão e a visão que Deus nos deu. Lá em 2011, o que Deus falou para mim? Fernando, eu quero que você volte à origem. Eu quero que o CI volte à origem. Quem aqui é da época do CI, lá da Rua Blumenau, da Stefano José Vanoli, principalmente da época da tenda, sabe do que eu estou falando, do que foi a igreja. Uma grande igreja de um mover evangelístico, de salvação, de pregação a gente que ninguém queria pregar. O movimento dos atletas de Cristo, por exemplo, dos anos 80, início dos anos 90, aonde ser surfista era ser drogado, aonde os atletas eram filhos do diabo, uma religiosidade e um legalismo. Entrou um movimento de salvação e de pregação do evangelho nas praças públicas, de fazer evangelismo nas ruas, nas praias. Crente nem para a praia podia ir, mas o CI começou a evangelizar nas praias, e foi um mover de salvação tão grande. Hoje muitos pastores que a gente vê pregando o evangelho em grandes igrejas abençoadíssimas, outrora estavam nesses lugares. E o CI também passou um período onde ele se contaminou. Nunca foi uma igreja de escândalo, nunca foi uma igreja de pecados de imoralidade. O meu pai foi um homem reto do início ao final do seu ministério, mas o meu pai, no meio do processo, como eu disse para você, pela chegada de tanta gente que foi entrando no ministério, ele cedeu à tentação. Vamos fazer um método aqui porque está dando certo, vamos fazer alguma coisa aqui porque realmente é legal, e realmente Deus estava fazendo lá, só que a verdade é que foi desestruturando, perdendo a identidade, deformando o corpo de Cristo aqui. Quando Deus me chamou, Deus disse: Fernando, seja radical na restauração da visão que eu dei para vocês como igreja. A visão que eu carrego não é minha, foi dado anterior ainda a nós todos. A missão que eu carrego não é minha, foi dada anterior ainda a nós todos, é nossa, a visão é nossa, o projeto é nosso, os valores são todos valores antigos da palavra de Deus. A nossa responsabilidade, eu brinco falando, mas é algo sério, a nossa responsabilidade é não atrapalhar o que Deus já começou a fazer, e entendermos que nós fomos chamados para um projeto de restauração desta igreja nessa cidade, e Deus disse que essa igreja será como uma palmeira, viscosa, verdejante, frutífera, e que fará muito mais do que um dia fez, e nós não chegamos nem ainda no que um dia fez, e o processo pelo qual é sermos radicais no que diz respeito à obediência àquilo que Deus deu, que é o que chamamos de visão. Então, quando Deus me deu isto, Deus falou: Fernando, seja fiel a isto, cumpra diligentemente isto, não negligencie isto, não negocie sobre isto. E eu entendi que eu tenho uma responsabilidade também de trazer clareza sobre isto, porque quando eu li Abacuque, eu entendi que o escrever claramente a visão não era Deus, era Abacuque que tinha que fazer. Deixar bem claro para as pessoas entenderem, não era a missão de Deus, a missão de Deus foi colocar no coração dele, a missão dele foi esclarecer para o povo de Israel. Então eu sei que a minha missão é essa, esclarecer para você, nessa noite, sobre o que Deus tem nos dado. Então, eu não sei porque vocês estão olhando lá, a visão está lá não? Está lá? Eu não estou enxergando, né, lá, então eu vou ler aqui. Amém? Oi? Vocês não conseguem? Então eu vou falar sobre a visão da igreja e vou comentá-la. E procurar dar a vocês os embasamentos bíblicos sobre tudo que aqui está escrito. E como eu disse para você, algumas coisas já acontecem no nosso meio. Mas entenda que quando Deus deu, nada disso era material. Então eu aproveito para te encorajar a acreditar na visão que Deus colocou dentro do teu coração, porque ela certamente acontecerá. O teu papel é ser fiel,
Teu papel é fechar os olhos e acreditar que aquilo que Deus colocou dentro de você como uma visão, isso vai acontecer. Siga todos os dias num propósito de missão, não corrompa os valores, e você vai ver a fidelidade de Deus sobre a sua vida. Amém? Então, o primeiro tópico desta preciosidade que o Senhor nos deu, diz o seguinte: ser uma igreja com milhares de irmãos que amarão o Senhor Jesus Cristo, de todo o coração, influindo e propagando com a própria vida, em cidades e nações, por meio da pregação do Evangelho do Reino de Deus, sem fronteiras sociais, religiosas e culturais. Mateus 16, verso 15, ou melhor, Marcos 16, verso 15, disse Jesus: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Isso aqui para nós é uma visão. Pregar o Evangelho a todas as pessoas que o Senhor nos oportunizar. Não nos calar. Não nos arrepender ou nos sentirmos culpados pelas oportunidades que Deus deu e nós não aproveitamos. E entrarmos em todos os lugares que o Senhor, então, nos designar. Olha o que Deus disse: ser uma igreja com milhares de irmãos. Isso aqui, gente, não é uma obsessão, não é uma presunção, não é uma decisão. Existem ministérios que eles são ministérios para 30 pessoas, 50 pessoas, e está tudo bem. Porque existem pessoas que Deus chama para cuidar dessas 30, 40, 50 pessoas. Mas existem outros ministérios que eles recebem do Senhor uma graça de multidões. E se você parar para conversar com o pastor dos 50 e com o pastor dos milhares, talvez você se decepcione ou fique intrigado, porque talvez você encontre mais sabedoria no pastor de 50 do que no pastor de milhões, de milhares. Ou pelo menos uma igualdade, e você vai ficar pensando: meu Deus, como é que pode? Aquele é tão bom e tem só 50, aquele nem é tão bom assim, tem tanta gente lhe seguindo. É porque quem determina o número é o Senhor, não tem a ver com o homem. Quem acrescenta é o Senhor. O que o Senhor vê em nós é, obviamente, uma dedicação, um amor genuíno. Obviamente que o Senhor nos qualifica e nos talha para poder lidar com muita gente. Hoje ainda, nós estávamos aqui tratando um modo de qualificarmos, porque nós estamos recebendo muita gente nova chegando, e eu estou percebendo, eu estou angustiado que nós estamos sendo ótimos obstetras e péssimos pediatras, porque a gente está gerando gente todo dia, mas nós não estamos cuidando direito dessas pessoas, e essas pessoas estão chegando, mas eu não estou vendo elas se inserindo de fato na igreja. E nós estamos falhando nisso, e nós estamos pedindo sabedoria a Deus, de criar um mecanismo de conseguir incluir essas pessoas, não só gerá-las, mas um bebê, a partir do momento que ele nasce, a primeira coisa que ele faz é ir para o peito da mãe mamar. Ele não é largado em algum canto, ele precisa ter essa inclusão, esse relacionamento. E como igreja a gente precisa criar esses mecanismos, e isto determinará uma sabedoria, uma capacidade de lidar com mais gente, uma estrutura maior. Tudo bem, mas quem escolhe, quem dá o crescimento é o Senhor. E nós precisamos pregar. Nós somos uma igreja puramente evangelística. E evangelho significa ir pregar por todo o mundo. E eu falo sempre no nosso meio algo
que algumas igrejas escandalizam, alguns irmãos se escandalizam, porque, repito, é o estilo da igreja. Mas eu costumo dizer no nosso meio, se os teus amigos forem todos crentes, você está no lugar errado. Se toda a tua relação social for de crente, você não está cumprindo o chamado que Deus deu para você aqui no CI. Porque nós fomos chamados para ser parecidos com Jesus no ministério dele, sentar com publicanos e pecadores. Ter amigos do mundo que as pessoas, os religiosos vão olhar para nós e vão dizer assim, se mistura com... Se fosse profeta mesmo, se fosse de Jesus aquela igreja, não sentaria com um pecador. Mas nós vamos sentar. Nós vamos nos achegar a essas pessoas. Só que vai acontecer algo extraordinário. Não é a impureza deles que vai nos contaminar, é a nossa santidade que vai purificá-los. Nós vamos fazer o que Jesus fazia, sentava com esse povo, andava com esse povo, mas quando ele estava com esse povo era transformado. Mas eles tinham acesso, eles iam ao mundo, eles não ficavam esperando as pessoas entrarem na igreja. Eles convidavam, eles por onde passavam falavam. Jesus enviava na frente dele pessoas dizendo que ele estava indo para aquela cidade. Quando ele chegava, já tinha uma multidão preparada. O que era aquilo? Milagre, não estratégia de evangelização, gente. Jesus mandava na frente dizendo, olha, o mestre está vindo aí, aquele que está curando lá, que está fazendo grandes coisas lá. Quando ele chegava, tinha um povo lá preparado, grande, de gente perdida, de gente que não sabia o que fazer, de gente que não entendia o evangelho. E agora então Jesus começava a proclamar o evangelho, mas era no mundo. Então se prepare, se santifique, se proteja, mas não se esconda dentro da igreja. A minha oração é para que a tua família seja alcançada através da tua vida. Para que os teus amigos tenham desejo de conhecer o nome de Jesus através da sua vida. Eu hoje mesmo, isso foi muito importante, muito interessante para o dia de hoje. Hoje mesmo eu recebi um áudio de um amigo que eu evangelizo há muito tempo. Eu falo de Jesus para ele há muito tempo, convido para vir na igreja, ele é uma pessoa proeminente na cidade. Muito do que a gente vive hoje tem a ver com ele. Teve uma época, em 2011, que eu estava na iminência de sofrer um golpe e perder tudo, porque foi tramado uma assembleia irregular, de engano, para tomar tudo que Deus tinha colocado nas minhas mãos, e eu inocentemente estava indo para uma viagem para Israel, e eles tramaram tudo para acontecer enquanto eu estava viajando, para que quando eu chegasse, tudo estivesse pronto, eu não teria mais tempo para poder reverter a situação, e eu estava indo inocentemente, só que para poder legitimar a fraude, eles aproveitaram para fazer eles tiveram que fazer quando você coloca no jornal, um edital, você precisa colocar no jornal, então eles esperaram eu viajar para São Paulo para colocar no edital e eu não ler, só que essa pessoa leu. E quando ele leu, ele ligou para um amigo, eu nem era amigo dele, ligou para um amigo, e não tinha nada a ver com a vida dele, para você ver como Deus usa as pessoas, para nos proteger. Eu vi um edital aqui e eu achei estranho, será que o Fernando está sabendo disso e tal? E aí, naquele dia ele foi um instrumento de Deus para me libertar de uma armadilha, de um laço de passarinheiro. E daquele dia em diante eu entrei num coração de gratidão e eu sei que a minha missão é pregar o evangelho e vê-lo convertido. E então eu tenho feito isso. E hoje ele me mandou um áudio que me alegrou muito o coração, eu vou colocar aqui para vocês. Ele falando sobre a ação evangelística dessa igreja. Olha o que ele colocou aqui. Não, assim, o Fernando, e a gurizada educada, assim, sabe? O menino, era um menino, cabelinho, acho que me crespo, assim, barba pra fazer, de óculos. Tá acelerado, né, gente? Peraí. Foi invasivo. Não, assim, o Fernando, e a gurizada educada, assim, sabe? O menino, era um menino, cabelinho, acho que meio crespo, assim, barba pra fazer, de óculos. Super educado, assim, cara. Não foi invasivo. Porque a gente estava sentado numa mesa ali, aí estava conversando com o Laércio, né, o presidente do CDL, estava com
com a Jaqueline, minha esposa também. Ah, assim, ó, parabéns pelo trabalho, tá? Isso aqui é a igreja na rua. Isso aqui me emociona. Porque não tem nada como você pregar o evangelho para quem não conhece o evangelho. E Deus colocou dentro de mim um desejo por isso. Eu orei por muitos anos para Deus nos dar uma condição de nós estarmos em portas das baladas pregando o evangelho. Deus nos deu a balada toda. Hoje muita gente que vem para cá, os novos que estão chegando, o discurso deles era o seguinte: eu vim aqui numa festa, eu vim aqui numa formatura, eu vim aqui num show. Eles vêm porque era o Mariais Eventos. Olha a estratégia de Deus poderosa. Por que Deus deu o Mariais Evento e não deu o templo antigo? Porque o templo antigo só fala para crente. O Mariais antigo promove o evangelho no mundo. As pessoas associam, meu Deus, é uma igreja, agora lá eu vou lá para ver qual é que é. E eu louvo a Deus porque nós estamos conseguindo implantar essa cultura na juventude dessa igreja. A juventude está indo pelas ruas pregando o evangelho. E está gerando frutos. E gente está chegando. Então essa é a primeira parte da missão, da visão. E eu entendo que a minha missão é pregar todo dia. E desde que o Senhor me chamou, eu nunca mais parei. Eu prego todos os dias, na internet, por onde eu vou, aonde eu estou, tudo que eu faço eu sei que é uma missão de Deus. Agora eu comecei a jogar paddle para voltar a me exercitar. 2 do paddle eu já trouxe aqui na igreja. O paddle é só uma isca. É missão. A gente tem que entender isso. Então, onde a gente está, diz a palavra que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, é muito importante a gente dar testemunho. Se o cara vem para a igreja no domingo, ele é crente, e lá fora todo mundo duvida que ele é crente, também está no lugar errado. Porque as pessoas têm que ter desejo de estar onde a gente está, de andar conosco, de conhecer quem a gente conhece. E a gente sem religiosidade, sem evangeliquez, sem Bíblia na cara de ninguém, para nada. Apenas com um coração evangelístico, amoroso, de ser gente legal. Tem gente que a gente ganha para Jesus sem nem falar de Jesus, só não sendo crente chato. A pessoa já sempre, meu Deus, os crentes que eu conheço não... eu quero ir lá para conhecer a igreja que você congrega. E aí então, pregarmos o evangelho. Eu falo muito nos grupos de cooperadores, para a gente não usar linguagens evangeliquez, dialeto que só a gente conhece. A gente conhece os dialetos de igreja, mas o nosso foco é gente que nunca entrou numa igreja. Então, seja bem-vindo, varão valoroso de Jeová, que a paz do Altíssimo Soberano esteja sobre você. Não, o crente vai dar 2 rodopias assim, mas o cara que nunca veio na igreja, que povo doido é esse? Boa noite, seja bem-vindo. E olha o que ele falou, a educação, soube chegar, não foi invasivo, apresentou. E eu disse para ele, cara, deixa eu dizer uma coisa para ti, todas as pessoas que recebem este cartãozinho que você recebeu, são pessoas especiais, especialmente separadas. Eles oram, eles fazem um momento espiritual deles e eles saem com o entendimento no coração, que aqueles que eles, não é para todo mundo, é para aqueles que eles sentirem realmente vontade de entregar. E eles creem que é Deus que faz isso no coração deles, e eu também creio. Então, cara, recebe, guarda isso aí. Ele disse, eu vou guardar. É uma sementinha, gente, uma hora dá fruto. Então, essa é a nossa missão, é uma missão puramente evangelística. Segundo quadrinho ali da visão. Ser uma igreja com um ministério de louvor alinhado com os céus, em profundo e sincero relacionamento com o Pai, atraindo multidões com canções que adoram a Jesus, preparando os corações e o ambiente para a pregação da palavra de Deus e para a salvação de vidas. Amém? Salmo 47, se você puder abrir a sua Bíblia. Livro de Salmos 47.
O verso de número 7 diz assim: pois Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações, está assentado em seu trono, o soberano das nações se junta ao povo de Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus, Ele é soberanamente exaltado. Se você pegar o livro de Salmos, você vai ver, do início ao fim, que ele é um livro de exaltação e adoração ao nome do Senhor. Quem estava na igreja ontem? Quem estava na igreja? No culto da noite, especialmente, quem estava? Os 2 cultos, o louvor ontem foi maravilhoso. Mas à noite aconteceu algo extraordinário. Se você reparar, você vai ver que eles cantaram 2 canções que exclusivamente falavam da grandeza do Senhor Jesus. Algo poderoso aconteceu. Quem estava à noite aqui? Quem? Quem praticou direitinho a palavra? Hoje eu recebi muitos testemunhos de gente dizendo assim: que palavra! Teve gente que chegou a dizer: de todo o tempo que eu estou na igreja, essa foi a melhor mensagem que você pregou, e papapá, e papapá. Só que a mensagem começou no louvor, que preparou de tal forma o ambiente, os corações, que para estragar tem que ser muito ruim mesmo. E esta é a missão do louvor da nossa igreja: ser como uma chave, que prepara os corações, que abre a porta dos corações, para que aquilo que transforma evidentemente o indivíduo, que é a mensagem do Senhor e a palavra, entre nos corações. Louvor quebranta, louvor prepara. Só que o louvor que prepara não é o louvor antropocêntrico. Não é o louvor, a minha vitória, o Deus que é por mim. Não é o louvor da plataforma para a alma do indivíduo. É o louvor da igreja para o trono de Deus. Isso é uma visão muito clara para nós. Mas em muitos lugares, isso não acontece. O louvor, muitas vezes, ele é triunfalista. Ele é da alma. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, agora vai ficar na plateia vendo você no palco. É uma música bacana quando a gente está se sentindo meio, desprezado, humilhado. E aí você está lá no carro e você ouve essa canção. Música é mensagem. Agora, para um culto não tem sentido nenhum, porque o culto não é para nós, o culto é para o Senhor. O culto não é para fazer bem para nós. Pelo contrário, às vezes o melhor culto foi aquele que fez mal mesmo, aquele que confrontou, aquele que foi lá na ferida, aquele que mexeu em algo em nós. Mas, sobretudo, o culto é adoração, o culto é louvor, o culto é contemplação, o culto é gratidão, o culto é adoração ao Senhor. E o louvor tem que ser essa ferramenta que nos leve para esse lugar. Por isso eu sou tão rígido, eu não sei se tem alguém aqui do louvor da igreja, mas entenda essa visão. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que os cânticos na Bíblia adoram o Rei dos Reis. Reconhecem a soberania do Rei dos Reis. Falam da grandeza de Deus. Anunciam o poder de Deus. O Salmo 47, que eu li para você, começa no verso 5, olha aqui. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam músicas a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte. 3 coisas aqui que o louvor precisa ter. Se você tem ministério de louvor e você olha para o louvor dessa igreja e diz: que coisa linda, eu creio que aqui é o lugar de Deus para a minha vida. Número 1, cante com alegria. Número 2, cante com harmonia. Tenha técnica. Porque se Deus chamou alguém para o louvor, Deus vai qualificar essa pessoa, vai dar capacidade dela crescer nessa qualificação, então invista na tua qualidade técnica. Cante com arte, com expressão. Eu digo para todo mundo, o louvor é um lugar que
a palavra de Deus diz assim, ó, apresentem-se ao Senhor com cânticos alegres. Vamos começar o culto. Que alegria que você chegou aqui essa noite. Talvez o teu dia foi uma porcaria, você foi atropelado, pessoas te enganaram, mas a partir de agora, Deus vai fazer alguma coisa. E a pessoa entra com aquele coração entristecido, e o culto começa arrastado, e a mensagem demora para poder entrar, porque os corações não se abriram, mas não se abriram porque nós quebramos o princípio. Lembre-se, qual é a visão? Louvores cristocêntricos. Qual é a missão? Os nossos cultos, louvando ao Senhor e engrandecendo o nome do Senhor. Quais são os valores da Bíblia Sagrada? Entrem com alegria na presença do Senhor. Entrem com harmonia, entrem com expressão, entrem com arte, conduzam a igreja ao lugar de adoração. É o que a palavra nos ensina. E quando isso acontece, você pode reparar, o culto é outro. Quando alguém abre o culto aqui com o coração cheio de alegria. Ontem mesmo, a menina que abriu, você está no melhor lugar do mundo, não é porque o CI é o melhor lugar do mundo, é porque a igreja reunida é o melhor lugar do mundo. Você está no melhor lugar do mundo, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. E começaram a cantar um louvor com alegria. Quando a palavra foi ministrada, os corações estavam rendidos ao Senhor. Então essa foi a visão que o Senhor nos deu como louvor da igreja e precisa ser preservado. E o Senhor, se você reparar, está restaurando isso na igreja brasileira. Os louvores triunfalistas estão caindo por terra. Você já está vendo igrejas, principalmente as neopentecostais, as pentecostais, que andaram meio que se desviando nesse processo, estão voltando para a essência da adoração. Por quê? Porque o Senhor está preparando uma igreja para o encontro com Jesus, e quando nós encontrarmos com Ele, nós vamos reconhecer a sua grandeza, o seu poder, a sua soberania, e isso tudo aqui é um ensaio. A gente precisa saber o que fazer no dia que nós encontrarmos com o Senhor. E nós saberemos se nós não corrompermos a palavra. Então isso é muito importante. Não durma, hein? Vocês me chamaram para pregar sobre a visão, aguenta aí, deixa eu falar até o final, em nome de Jesus. 3. Ser uma igreja que acreditará sempre no perdão e na próxima oportunidade de Deus para todos, trabalhando com todas as forças para que haja reconciliação do indivíduo com o Senhor Jesus e, consequentemente, com a igreja, por meio de uma mudança de mente e comportamento proveniente da obediência à palavra de Deus. Você já reparou como eu falo sobre obediência à palavra? Você reparou o culto de ontem que eu falei sobre o temor da palavra? É o que está escrito. Obedecer é melhor do que sacrificar. Temer a Deus é entrar num lugar de provisão diária, de proteção diária. Provérbios 10, 29 ou 39, Provérbios 10 vai dizer que o caminho do Senhor é refúgio para aqueles que são íntegros e a destruição para os que praticam o mal. O mesmo caminho pode ser refúgio e destruição. A diferença está na intenção daquele que está caminhando nele. A maior parte das pessoas, sem dúvida alguma, chegam na igreja depois de cansadas de andarem em caminhos tortuosos e agora querem um caminho de justiça, de perdão, de reconciliação, de verdade. E estas pessoas encontram na igreja misericórdia, porque Deus é misericordioso. Encontram na igreja conciliação com o Senhor e reconciliação com Jesus, porque foi-nos dado o ministério da reconciliação. Agora existe uma coisa, a maior parte das pessoas vão errar de novo. E é aqui que muitas vezes como igreja nós pecamos. Nós não temos problema nenhum em abraçar alguém que fez e cometeu algo trágico e pela primeira vez entrou na igreja. Mas na maior parte das vezes nós não perdoamos quem no nosso meio errou. De novo. E nós não temos a paciência de esperar a restauração. Tem gente que não vai na primeira, tem gente que vai na segunda, na terceira, na quarta. Talvez a maior parte de nós foi assim. Já pensou se Deus cancela, porque agora a gente está no tempo do cancelamento, se Deus nos cancela na primeira vez que nós pisarmos na bola com o Senhor? Eu creio que todos nós estamos aqui porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. E misericórdia significa Deus não nos dar o que nós merecemos. E Deus tem sido longânimo conosco.
obviamente esperando de fato um arrependimento, uma transformação, uma mudança, uma metanoia, um crescimento. Deus vai nos chamando cada vez mais para um relacionamento profundo com Ele, mas ainda assim sendo paciente, porque nós erramos e erramos. E a igreja é a manifestação do amor de Deus na terra. Então, como igreja, nós temos essa responsabilidade de pregar, de acreditar na reconciliação do indivíduo com Deus, com a igreja, com a sociedade, e termos essa paciência, porque alguns vão demorar um pouco mais, alguns vão errar um pouco mais, e aqueles que estiverem no nosso meio, tentando nos enganar, tentando nos engodar, tentando se aproveitar da sinceridade da igreja, da ingenuidade, muitas vezes, da igreja, não prevalecerão na casa do Senhor. Ninguém permanecerá oculto na casa do Senhor. Quem tentar deliberadamente enganar a igreja do Senhor e o povo do Senhor, será arrancado pelas raízes. O caminho que é refúgio para o íntegro é a destruição para quem pratica o mal. E a diferença do íntegro e do praticante do mal, não é o erro, não é o mal em si, mas é a intenção do coração. O íntegro, ele erra, mas ele quer acertar. O mal, ele premedita, ele planeja o mal. E nós podemos julgar errado, porque o mal vai acontecer no nosso meio, o pessoal vai errar, as pessoas vão errar conosco. Só que tem gente que vai errar porque ainda é fraco, ainda não entendeu plenamente, ainda está num processo, ainda tem muita carne, ainda tem muito eu para morrer. Mas aqui dentro do coração, ele já não quer mais aquilo, ele quer acertar, ele quer mudança de vida. E é a nossa paciência que vai, então, promover. Tem vários casos aqui dentro da igreja, de gente que hoje é verdadeiramente transformada, mas deu trabalho. Então, se você quiser problema para resolver, bem-vindo ao CI. E se você tiver o coração paciente, bem-vindo ao CI. Se você tiver um espírito conciliador, porque tem gente que realmente não aceita, tem gente que o coração dela é o seguinte, olha, não consigo lidar com gente, pisou no meu calo é uma vez só. Vai ter dificuldade de andar no nosso meio. Porque Deus nos deu uma missão, Deus nos deu uma visão, acreditar sempre, na próxima oportunidade, acreditar sempre, e vai acreditando. A nossa função não é executar juízo, a nossa função é exercer misericórdia, a nossa função é exercer o ministério da reconciliação. Repito, se tentarem tirar com a nossa cara, Deus vai tirar com eles daqui, Deus vai tirar. Mas não sou eu que determino. Eu preguei aqui semana passada o joio e o trigo, quem lembra? De tempos em tempos, os anjos do Senhor vêm e fazem a separação entre o que é joio e o que é trigo. Quem faz? Quem conhece, quem sonda, quem sabe como fazer. Quem sabe que quando chega a hora da colheita, faça então a separação, tira tudo aquilo que não presta, que faz cair no engodo, que faz tropeçar, e revela todo aquele que deu fruto. De tempos em tempos isso acontece na igreja, mas é Deus quem faz. A nós cabe paciência, longanimidade, dar oportunidades, até para que a gente durma com a consciência tranquila. Deus, todas as chances que eu tinha para dar, eu dei. Não aproveitou. Insistiu no engano, insistiu no erro, insistiu na rebeldia. Eu já vivi isso aqui na minha vida várias vezes. Gente com espírito de cachorro, está sempre mordendo a tua mão, está sempre... Gente com espírito de porco, está sempre pisando naquilo que é valioso, naquilo que é pérola. E Jesus falou sobre eles. Mas eu prefiro ser exagerado na graça do que equilibrado na lei. Eu durmo melhor quando eu sou exagerado na graça do que equilibrado na lei. Eu durmo melhor quando eu até percebo, está mal intencionado, mas não vai ser eu que vou promover o juízo. Está aqui, mais uma vez, pega aí, tem uma oportunidade, talvez se arrependa. Até porque a palavra diz que é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento.
A bondade não nos obriga ao arrependimento, mas nos mostra uma direção. Chega uma hora que o indivíduo que tem um juízo vai perceber, meu Deus, estão sendo tão bom comigo, por que eu estou sendo tão mal com eles? E se cansa, e se constrange, e se arrepende, e pode ser transformado. Foi assim, pelo menos comigo foi assim. Deus foi bondoso, 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 até o dia que eu entendi que eu devia parar de pecar, não é por medo de ir para o inferno, é porque é tão bom o que Deus faz comigo e por mim, que não faz mais sentido ficar negligenciando, pisando aos pés o Senhor, desprezando o Espírito da graça. Mas eu só entendi isso diante de bondade. Eu fazendo mal e Deus pagando com bem, eu fazendo mal e Deus sendo longânimo, eu fazendo mal, eu merecendo a morte e Deus sendo misericordioso, eu não merecendo nada e Deus sendo gracioso. E eu entendo que se Cristo é o cabeça da igreja, a igreja então é a expressão da vontade da cabeça. Então tudo que Jesus pensa, a igreja executa. E o que Jesus pensa em relação à humanidade é não perder, mas ganhar. Pregar a salvação a todos, até a última oportunidade, até o último momento. Então essa é uma missão nossa como igreja, e eu sou particularmente alguém que fica indignado quando eu vejo legalismo religioso, quando eu vejo falta de misericórdia, quando eu vejo coisas acontecendo que nem são tão graves assim, mas a gente quer se livrar logo do problema, porque é mais fácil lidar com quem está fazendo tudo que a gente quer, é difícil lidar com quem está dando problema. Mas não foi isso que o Senhor nos chamou para fazer. E a gente tem que tomar muito cuidado. Uma vez Deus falou comigo. Deus falou assim comigo, Fernando, cuidado para você nunca se esquecer da onde eu te tirei. Porque se você se esquecer da onde eu te tirei, você vai se achar superior aos outros. E é onde a gente perde a paciência de tratar. Primeiro ano de convertido, a gente é bom com todo mundo, a gente é longânimo com todo mundo, a gente é misericordioso com todo mundo, porque a gente está experimentando a graça e a misericórdia de Deus de uma forma intensa. Vai passando o tempo, nós vamos sendo santificados, nós vamos sendo aperfeiçoados, nós vamos sendo amadurecidos, nós vamos crescendo. Deus vai nos dando mais e vai nos cobrando mais, mas nós não podemos nos esquecer que nem todo mundo está no nosso nível espiritual. Aí dentro está cheio de gente no início como nós estávamos um dia. E se nós nos esquecermos que um dia nós fomos esses bebês, nós vamos matar um monte de gente. Porque nós vamos exigir deles o que Deus levou anos para fazer conosco. Então a gente não pode se esquecer disso, uma igreja que sempre proporcionará a próxima oportunidade. Nós vamos dar oportunidade, se o camarada não aproveitar, Deus trate com ele. Princípio bíblico para isso, né? Que vai importante, Mateus 18, 22. Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim? Até 7? Jesus dizendo, digo-lhes, não até 7. Mas até 70 vezes 7. Perdoar 7 vezes dentro da igreja é difícil, 490 então. Mas, é o desafio. Pediu perdão, vai fazer de novo, você já sabe, já fez 400, vai fazer 401. Mas o que Jesus fala? Perdoa mais uma, perdoa mais uma. Uma hora eu dou de frente com ele, com ela. Mas quanto a você, perdoa. Isso aqui é muito importante e tem a ver com isso aqui. Ser uma igreja com pastores e líderes, altamente capacitados na palavra de Deus, preparados a qualquer tempo para atenderem às demandas dos membros, auxiliando-os espiritualmente com sabedoria e, sobretudo, com amor. Timóteo 4,2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Eu falei isto há 7 anos atrás, numa reunião como esta. Algumas pessoas estavam lá, me ouviram e hoje desfrutam da obediência à palavra. Muitas não ouviram e nem mais eu as vejo dentro da igreja. E eu vou repetir hoje aqui. Se nós não nos dedicarmos ao ensino profundo da palavra e a nos prepararmos de tal forma que possamos dar a qualquer pessoa que nos pede, como diz a palavra, a razão da esperança que há em nós,
Daqui 10 anos, eu não vou nem a 10, eu vou a 5, porque os dias estão se encurtando e se acelerando. Daqui a 5 anos, seremos irrelevantes no reino. Salomão disse assim: se você parar de aprender, você esquecerá até o que já sabe. Pergunta para o pastor Bartolomeu se ele estuda. A gente se impressiona com a sabedoria, 40 anos de ministério. Se ficar um mês sem estudar, seca. A sensação é, meu Deus, o que eu vou falar? Porque o crescimento no reino de Deus, ele é constante. A experiência com Deus é constante. Pastor que prega, que lê Bíblia, líder que lê Bíblia só para pregar, está lascado. É devocional diário, é busca diária, é crescimento constante, é meditação. Medita nesta lei de dia e de noite. É andar sim na rua, em todo o tempo, com a mente focada nas coisas do Senhor. Todo o tempo, Deus fala de tantas formas, Deus traz tantas experiências, revelações, inspirações para o estudo, mas tem que estar conectado com o Senhor. Vontade de querer crescer. Nós estamos num momento da igreja em que Deus deu, neste ano especificamente, uma palavra em vista no ensino da igreja, no ensino daqueles que estão na igreja. Por quê? Porque tem coisas que Deus vai fazer daqui 2, 3 anos, que é mais ou menos 3 anos é o tempo bíblico de preparação. Jesus preparou 3 anos, uns 12 malucos, para transformar a história da humanidade. É mais ou menos. Só que precisa começar agora. Porque senão daqui 3 anos, o que Deus tem para fazer daqui 3 anos, Ele fará. E aqueles que não aproveitaram o time, ficarão irrelevantes. Cuidado para não perder o tempo da visitação de Deus. No dia 24 de abril de 2011, eu recebi do Senhor a palavra: se você ficar calado nessa hora, não foi nem nesse dia, não foi nem nesse ano, não foi nem nesse mês, foi nessa hora. Era 11 horas da noite do dia 24 de abril, estava virando para o dia 25 e Deus disse: é a tua última hora. Se você ficar calado agora, nesta hora, socorro e livramento virá de outra parte. Eu vou levantar outra pessoa, eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer. E não vou fazer através de você, porque o projeto de Deus não vai parar, eu vou levantar outra pessoa, mas você vai provavelmente viver uma vida frustrada. Não é que você vai morrer, vai se acabar, vai para o inferno, não. Mas você vai deixar de cumprir o propósito de Deus na sua vida no tempo da visitação, no tempo certo que Ele chegou e te chamou para algo poderoso, que Ele não precisava de você, mas Ele escolheu estar com você, porque disse: não, outra hora eu faço, outro dia eu faço, outro tempo eu faço. O tempo do ensino da igreja é agora. Devore a palavra. Faz do pastor Bartolomeu uma esponja, vai lá e dá aquela apertada. Sabe quando você aperta a esponja, sempre vem um restinho de espuma, sempre vem. Faça isso. Eu tenho me alegrado muito com o Pedro. Pedro está aí não, né? Ele não está, já está cansado de ouvir sobre a visão, né? Mas ele tem colado no pastor Bartolomeu, não tem? Vai lá na casa do pastor Bartolomeu, deve estar até te incomodando lá, né? Chegando mais do que devia. Mas eu fico vendo, o que é isso? É fome. Aí você vê um menino de 20 anos, Deus usando do jeito que está usando. Deus dá para quem tem fome. Aquele que tem fome, venha. Aquele que tem sede, venha. E deixa eu dizer para você, a fonte está disponível. E deixa eu te alertar, esse é o momento. As pessoas que eu falei lá, há 7 anos, nós estávamos dentro de uma salinha, e eu dizia sobre isso aqui, ó. Lá eu falava sobre isso aqui, e eu dizia: preparem-se, porque Deus vai nos dar um povo, e nós vamos precisar cuidar desse povo, e nós não vamos cuidar desse povo com aguinha de barrela, nós não vamos cuidar com esse povo com achismo, nós vamos cuidar desse povo com a palavra de Deus, e a palavra precisa estar em nós, vamos nos preparar. Quem se preparou está desfrutando de um momento maravilhoso conosco aqui hoje. Quem não acreditou, alguns até estão congregando, mas a gente nem se conhece mais. A igreja atual não sabe. Muitos que estiveram conosco lá no início, mas não ouviram a palavra que foi pregada.
Deus quer nos levar a conquistar nada menos do que Itajaí. Os próximos 3 anos serão anos poderosos para essa igreja. E você está aqui porque você foi chamado pelo Senhor. Não existe aleatoriedade, o Senhor nos chamou. E daqui 3 anos o Senhor vai vir e vai escolher quem dedicou-se, quem quis, quem realmente acreditou, quem pegou a palavra, quem creu, quem botou a visão dentro do seu coração, quem fechou os olhos e disse, é exatamente isso que eu acredito. Então, muita coisa que a gente prega, que eu falo, é profético, gente. É profético, só se crê pela fé. Há 7 anos eu falava sobre esse momento. Eu que caminho não por vistas, mas pela visão que Deus deu, eu creio absolutamente no que o Senhor fará ainda sobre essa igreja. E tenho compartilhado com as pessoas, escrito claramente, falado, compartilhado. E eu sei que o Senhor vai nos levar. E quando o Senhor nos levar nesse lugar, muita gente que está aqui hoje, estará conosco naquele dia. Vivendo o propósito de Deus. E contente, realizado, porque não tem nada melhor do que você estar, né, de fato, no lugar que Deus te colocou, no lugar que Deus escolheu para você estar, em nome de Jesus. Vamos correr. Ser uma igreja que se relacionará por meios de comunicação, multimídia e de todas as tecnologias virtuais disponíveis, porém, priorizando acima de tudo o valor da comunhão, do partir do pão, do hábito da oração, uma igreja com contato físico, convivência dos irmãos em congregação, servindo ao Senhor e ao próximo, unidos no amor de Deus. Lembra que eu falei para você que a igreja modelo para nós é Atos? Atos 2:44 diz, e eles mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Você vai perceber que nós somos uma igreja que trabalha muito forte nas plataformas. Internet, todo culto tem gente tirando foto, tem gente filmando, stories, reels, enfim, as plataformas de comunicação que a gente tem, e que elas são fundamentais, necessárias. As igrejas de 20 anos atrás usavam a televisão, o rádio, a plataforma de comunicação mudou. É a forma pelo qual as pessoas veem os nossos trabalhos e têm vontade de vir, mas nada é mais forte do que o relacionamento, do que a comunhão, do que o contato físico, do que a unidade da igreja, do que o partir do pão, do que as orações, do que o olho no olho. Então, toda a estratégia de multimídia, de estrutura que a gente usa, de vídeo, de câmera, tudo isto é de Deus e Deus mandou a gente fazer. Mas mais importante do que tudo isto é o relacionamento. Eu não sei se você está aqui conosco desde antes da pandemia, mas esta igreja triplicou na pandemia. Até o dia 20 de março, nós éramos uma igreja crescendo, mas numa velocidade muito diferente desta, e pelo menos 3 vezes menores do que estamos hoje. E quando veio a pandemia, Deus me deu uma palavra: a igreja cassino vai sofrer, mas a minha igreja genuína vai prosperar. E nós vivemos um movimento de crescimento tão grande que em 2020, a igreja avançou, cresceu. Quando liberou o encontro da igreja sem restrições, a igreja onde nós estávamos ficou pequena, e antes disso tinha espaço. Só que Deus me deu uma palavra pontual, quando Ele disse que a igreja cresceria. Ele disse assim: essa coisa de isolamento é palavra do mundo. A minha igreja é relacionamento. Vai para a igreja e prega o evangelho. Respeite as leis, mas promova a comunhão. E eu falava para as pessoas, eu dizia: se você tem algum tipo de dificuldade, fique em casa, né? Respeite. Se você tem comorbidade mais, aqueles que podem, venham, estejam conosco. Eu vinha para a igreja todos os dias e recebia muitas pessoas todos os dias que vinham para a igreja desesperadas. A gente estava vivendo um tempo da pandemia que as pessoas achavam que o mundo ia acabar. E o que confortava o coração das pessoas não era a mensagem virtual, era sentar e conversar, olhando no olho, pegar na mão e fazer uma oração. E quando a pandemia acabou, quem se recolheu e ficou só no mundo digital, até hoje não voltou.
A igreja que entendeu que nós somos corpo, somos de relacionamento, somos de comunhão, cresceu e nós crescemos por isso. Mas o que eu fiz? Inventei a roda? Não, eu só segui o que está escrito aqui. Porque Deus, quando me deu a visão em 2017, sabia da pandemia em 2020. Deus não foi pego de surpresa. A pandemia, peraí, Fernando, deixa eu mudar a visão aqui, agora acabou o relacionamento, acabou o contato físico, acabou a comunhão, acabou o partir de pão. Agora você vai só para outro lugar porque eu não percebi, o diabo me enganou. Por isso que eu falo para você, quem vive por visão não vive por circunstâncias. Porque muitas serão as adversidades no meio do caminho. Você vai olhar à sua volta e nada vai fazer sentido perto daquilo que Deus tem. O que diz a palavra? Espere, confie, mantenha a tua posição de Abacuque, como vigia e sentinela no lugar onde Deus te estabeleceu. E aguarde, porque a visão fala do fim e ela certamente virá. Não fuja, não se desvie, não retroceda, não desanime, não desacredite, confie. Foi Deus que deu? Foi. Então vai acontecer um monte de coisa no meio do caminho que as pessoas vão duvidar, mas você sabe que você carrega, ela certamente acontecerá em nome de Jesus. Então vamos priorizar isso. Lembra que eu falei no domingo de ceia sobre o fato de nós não sermos crentes domingueiros, de encontros apenas no domingo, mas de sermos uma igreja de relacionamento, de procurar, de desenvolvermos connects, de desenvolvermos cursos. Nós queremos fazer muitos cursos, muitas formas de interação e de comunhão, tudo isso para incluir as pessoas na igreja. E nós vamos precisar de líderes para isso. O pastor Tom e a pastora Romélia estão liderando os connects da igreja e estão liderando toda a parte estrutural agora que a gente vai fazer de começar a formar oportunidades para que as pessoas tenham essa comunhão que é tão importante. Mas para as pessoas virem, precisarão ter pessoas para receberem. E eu creio que eu estou olhando para elas em nome de Jesus. Então seja um homem e uma mulher de comunhão em nome de Jesus. Isso faz sentido para você? Você é alguém que gosta de gente? Nós temos que ser uma igreja de gente que gosta de gente. A gente não gosta muito, né, de gente. Já até espalharam aí na igreja que eu também não gosto de gente. Coitada da Fátima, passou 7 anos achando que eu não gostava de gente. Enganaram ela. Mas nós somos uma igreja que gosta de gente. Ser uma igreja que manifestará o amor de Deus cuidando das pessoas através de obras sociais como centros de recuperação, resgate de moradores de rua, casas de acolhimento que restaurarão e devolverão a dignidade, escolas profissionalizantes e parcerias com empresas promovendo a reinserção social. Desta visão aqui, o que nós não temos ainda é a casa, né? A casa de acolhimento e as escolas profissionalizantes e parcerias. Isso aqui a gente não tem ainda. O Vale Ebenezer começou antes mesmo da igreja, Deus já nos deu a responsabilidade do Vale. A obra social dessa igreja, meu Deus, é a menina dos nossos olhos, é o maior presente que Deus deu. Essa igreja sempre foi uma igreja ativa nas obras sociais. Eu me lembro que a minha primeira missão evangelística antes da igreja foi encher um carro com sacolão e nós íamos lá atrás, lá na Vila da Paz, lá atrás do matadouro do antigo Cadeião, e pregar o evangelho lá, levando comida e tal, isso em 2012, 2011, depois a igreja começou, e aí Deus deu o projeto do banquete solidário, que nós não tínhamos muita condição, então a gente fazia uma vez por ano, um jantar, depois nós começamos a cuidar de algumas famílias, e incrivelmente, na pandemia, numa recessão mundial, num retrocesso de tantas coisas, nasceu o restaurante. E de lá para cá, diariamente, essa igreja tem atendido, alimentado gente, e mais do que dado comida, a comida é só uma isca também. Quantos e quantos testemunhos de transformação de vidas através das obras sociais da igreja. Tive fome, me deram de comer, tive sede, me deram de beber, né? Estive nu e me vestiram. Esta é a nossa base, Jesus falando sobre isto. Tiago 1,27 diz assim: a verdadeira religião que o Pai aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Isto é religião, o resto é coisa de homem, de denominação, de religiosidade, né? Ser uma igreja com a autoridade do Espírito grande o suficiente para influenciar poderes e governos, mas ao mesmo tempo pequeno o suficiente para acolher o mais simples com humildade e compaixão. Isso é uma cultura da igreja, e eu percebo aqui no nosso meio. Os caras que chegam lá,
que comem lá, que chegam muitas vezes deformados, tomam um banho, comem, são acolhidos com dignidade, com amor, depois entram na igreja, se assentam aonde querem sentar, não são preteridos. Isso é uma cultura da igreja, que por mais que para nós seja uma identidade, seja tão natural, em muitos lugares não é assim. Em muitos lugares, o mendigo, aquele que está na rua, o marginalizado, quando digo marginal, não estou falando numa situação de criminalidade, mas de marginalidade mesmo, a margem da sociedade, não entra na igreja. Ou se consegue entrar, já encosta alguém do lado assim, bem desconfiado, não deixando fazer nada, cheio de membros, olham com cara feia. Eu já enfrentei isso algumas vezes dentro da igreja. De gente dizer, tá, mas por quê? A gente até pode dar comida, mas deixa lá fora, não deixa entrar. Eu já ouvi isso. Você quer ver a hora que aqueles que não entendem o que o Senhor nos chamou para fazer como obra social se manifestam? Quando dá alguma treta. Porque sempre dá. Sempre tem alguém que vai tratar com desprezo o que a gente faz. A gente está dando comida para 100 lá por dia. Aí vem um e rouba as coisas da igreja. Teve um dia que a gente deu comida para o cara, naquele dia ele comeu dentro da igreja, ele se alimentou, ele esperou fechar o restaurante, fechar tudo, pulou o muro da igreja, roubou toda a fiação da igreja no sábado à noite anterior ao culto de ceia. E como é que vocês sabem que nós tínhamos câmera? Vamos puxar na câmera. Aí estava lá o indivíduo. Vamos ver no restaurante, tirar, porque a gente sempre tira foto, filma, estava lá comendo, foi ministrado e roubou. Agora, olha que interessante, no outro dia ele estava lá de novo. O que a gente fez? Demos comida. E a gente sabe que foi ele. Demos comida. Demos a comida para o camarada. Eu sei que é estranho. Eu sei que o mundo prega, quebra ele todo, rebenta a cara dele, eu sei. Eu sei que é até justo. Mas a gente foi chamado para fazer coisa estranha. Eu repito, a bondade de Deus conduz ao arrependimento. É óbvio que a gente não vai ficar dando sopa para o azar. A ocasião muitas vezes faz o ladrão. Então a gente procura zelar, cuidar, a gente cuida do que Deus nos deu. Mas sobretudo estamos sempre com as portas abertas para acolher. Acreditando que a obra social é o maior trunfo dessa igreja. Quem prospera esta igreja são os mendigos. Porque quando Deus vê a gente cuidando de gente que ninguém quer cuidar, Deus cuida da gente. Deus prospera a igreja. Então nós estamos aqui, o pastor Bartolomeu depois, pastor, você pode contar aqui, quando eu te der a palavra, rapidamente sobre a tua experiência quando você voltou para a igreja. Que Deus te falou, que você voltou para ser apresentado aqui no culto de ceia e Deus te mandou ir lá primeiro. Porque a igreja começa lá, não começa aqui. É forte, gente. É forte. E eu tenho isso assim como uma missão diária e uma preservação. Lá é onde o Senhor está olhando para a nossa intenção. Tudo isso aqui contribui, tudo isso aqui é bom, isso aqui promove, isso aqui glorifica a Deus. Todos os ministérios, tudo é parte do corpo. Mas lá o Senhor está olhando a nossa intenção. O nosso coração generoso, o nosso coração voltado, o nosso coração inclinado para o socorro. E Deus tem um fraco com os fracos. Deus tem um olhar especial para os vulneráveis. E a gente semeia. Alguns não aproveitam, óbvio. Mas quando sai um testemunho de lá, é poderoso, gente. E a gente tem. A gente tem gente aqui dentro da igreja que saiu do estado de deformidade máxima. Que ninguém mais dava nada. E aqui eu quero agradecer, não somente aqueles que servem nos ministérios, mas aqueles que usam das suas ferramentas também para promover, porque o coração também tem se inclinado para isso. Profissionais aqui da igreja, trabalhadores, empresários, que abrem portas de emprego para essa gente, que dão oportunidades, que às vezes, né, se frustram também, porque também lá alguns aprontam, mas deixa eu dizer uma coisa para você, não fecha o teu coração. Mantenha o teu coração diariamente aberto para a próxima oportunidade,
porque você pode ter certeza que vai valer a pena, o Senhor está vendo, e você não está trabalhando para homens, você está trabalhando para o Senhor, em nome de Jesus. Ser uma igreja com a autoridade do Espírito, né, humildade e compaixão, e foi o que eu acabei de ler. Então o texto é Lucas 6,19, que diz assim: e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Então gente tocava em Jesus Cristo, gente de todo tipo, e Jesus deixava que todos os tocassem. Então isso nos traz a consciência de que a igreja é um lugar que todos devem ter a oportunidade de tocar em Jesus. E a gente não pode ser igual aos discípulos que tentaram impedir que crianças chegassem, que leprosos chegassem, e que Jesus se indignava quando via alguém tentando impedir. Quando Jesus olhava, dizia que não impeça, deixa vir. Então essa é a nossa missão em nome de Jesus. Estou terminando, gente, amém? Ser uma igreja com uma bela e funcional estrutura física, capaz de abrigar confortavelmente todos os membros, investindo sempre no que há de melhor em termos de design, tecnologia, pois se crê que, sendo igreja, deve-se ter excelência como prioridade em tudo o que faz. O povo assim que acha que é para Jesus de qualquer jeito, né, que sempre tem, 1 Coríntios 3, 12, 13 diz assim: se alguém constrói sobre esse alicerce, que é Jesus, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Deus me deu uma palavra chamada excelência. E a designação de excelência não é você ser melhor do que os outros, mas é você fazer o melhor com aquilo que você tem. Então, se Deus nos der ouro, nós vamos usar o ouro. Se Deus nos der pedras preciosas, nós vamos usar pedras preciosas. Deus já nos deu madeira e nós usamos madeira. Deus nos deu palha e nós usamos palha. Agora o problema é Deus dar ouro e a gente querer usar palha. O problema é Deus nos capacitar para algo excelente e a gente fazer de qualquer jeito. Então eu creio absolutamente, tudo que você vê aqui nessa igreja, tudo que você vê nessa igreja surgiu da generosidade da própria igreja. Gente que Deus abençoou, gente que Deus tocou no coração. E tudo aquilo que é estrutural, 99% das coisas estruturais dessa igreja, para não dizer tudo, mas praticamente tudo que é estrutural, foram ofertas específicas para isso. Quando nós tínhamos dificuldade de cadeira, Deus levantou um pessoal que deu cadeira. E quando nós tínhamos dificuldade de som, Deus levantou um pessoal que deu som. Deus levanta pessoas que fazem, mas fazem segundo a capacidade que tem. Nós começamos com cadeira de plástico, que era o que nós tínhamos, e nós fizemos o melhor culto possível que nós podíamos, na oficina do Fabiano. Hoje Deus está dando uma cadeira melhor, a gente está usando, porque a gente crê que a estrutura comunica. É só você ver como Deus está mandando tanta gente nova para essa igreja, porque a estrutura melhorou. Isso aqui, quando nós entramos aqui, Deus me deu uma palavra, isso aqui é um saco de pão. É um saco de pão. Saco de pão, se não tiver pão dentro, pode amassar e jogar fora. Pode amassar e jogar fora. Qual é o valor do saco do pão? É o pão quentinho, cheio dentro. Então, se isso aqui não tiver o pão vivo que desce dos céus, que é Jesus Cristo, pode jogar fora. Não serve de nada. Agora, uma padaria que investe num pão, num saco de pão, botando uma boa logo, fazendo a melhor apresentação possível, vende mais. Porque o visual também desperta o interesse. Às vezes você nem está com muita fome, mas você vê uma apresentação tão boa que você diz, eu vou comer esse negócio aí. É por isso que tem vitrine. A vitrine é só um meio. É o que Deus nos deu uma vitrine, glória a Deus. Mas o que vale é o pão vivo que desce dos céus. E é isso que a gente não pode nunca perder no coração. A gente vai zelar porque a gente sabe que foi Deus que deu, a gente vai cuidar, a gente pintou agora as paredes, a gente trata com zelo, com carinho, mas não é a prioridade é o pão. A prioridade são os filhos, é o trigo, que o Senhor no mundo semeia os filhos do reino que formam, que fazem o pão. Então são as pessoas, tem que valer mais do que as coisas. Mas Deus nos deu uma palavra, invistam dentro da capacidade que vocês tiverem. Se eu der ouro, vocês vão investir ouro. Se eu der pedras preciosas, vocês vão investir pedras preciosas.
Essa é uma igreja que não deve R$1. Essa é uma igreja que não tem dívida, essa é uma igreja que não tem financiamentos. Essa é uma igreja que paga regularmente tudo em dia. Não é uma igreja rica. Nós entramos aqui porque Deus fez um milagre de nos dar a capacidade de pagar o mesmo valor do imóvel que a gente pagava lá no outro lugar. Só que é uma igreja excelente. A gente faz o melhor com tudo que Deus nos dá. E isto prega. Você vai reparar, e talvez você seja fruto disso, de ter entrado aqui e percebido a excelência. É um testemunho que eu ouço muito. Meu Deus, o cuidado, o zelo das pessoas. Elas não falam da materialidade, elas falam da excelência. A forma como recebe, o cuidado, a limpeza. E hoje um saco de pão bonito pra caramba, porque o mundo, a primeira impressão é o olhar. Mas quando eles chegam aqui, o saco de pão perde a prioridade, porque o que de fato muda a vida é o pão vivo, é Jesus. Mas prega. As pessoas passam aqui hoje e veem, meu Deus, é uma igreja agora. E isso porque a gente cumpre o que Deus falou. Então a gente vai vivendo, a gente vai fazendo sempre o melhor, sempre acreditando, investindo dentro das nossas capacidades, mas cumprindo essa palavra que o Senhor nos dá, né, e conforme Deus vai nos abençoando, a gente vai crescendo em nome de Jesus, e eu creio que o nosso próximo passo vai ser comprar esse lugar em nome de Jesus. Eu tenho orado por isso, única e exclusivamente porque temos projetos grandiosos para os próximos tempos, e investir em algo que não é nosso é perigoso. Nós vivemos agora mesmo uma transição que não havia na cidade, e não há na cidade, estrutura, para que a gente saia daqui hoje e vá, a não ser que a gente ache um terreno, que como isso aqui hoje, sem nada em cima, custa milhões e milhões para construir mais tantos milhões. Não existe na cidade hoje uma estrutura que comporte a igreja que nós já somos. E esse lugar tem tudo o que a gente precisa, e espaço para ampliar. Eu, por exemplo, Deus colocou no coração o sonho de construir um prédio aqui na frente, aqui de uns 4 ou 6 andares, aqui na hall, aqui em cima, exatamente para a área de ensino da igreja. Nós vamos ter centros educacionais, nós vamos ter faculdade, nós vamos ter colégio, nós vamos ter contraturno, nós vamos ter teologia, e nós precisamos de estrutura, e eu creio que se Deus nos der o lugar, se nós comprarmos, a gente pode investir naquilo que é nosso, e então planejar melhor e não ter o medo, né, de amanhã depois ter que sair e procurar outro lugar, e eu creio nisso em nome de Jesus. Ser uma igreja com centros educacionais de alto nível pedagógico, que prepararão crianças e adolescentes a serem adultos instruídos, comprometidos com valores de paz, justiça e integridade, para construir um futuro onde eles serão no mundo como uma luz que ilumina toda a casa. Provérbios 22:6, né? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Provérbios 9:9, instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Então não é só ensinar crianças, é ensinar adultos também. E Deus nos deu isso como missão. Este aqui especificamente é algo que está nascendo esse ano. A gente carrega desde sempre. Mas este ano o embrião está sendo formado. A vinda do pastor Bartolomeu, da pastora Mana, é exatamente para que esta parte da visão comece a se cumprir no nosso meio. Então você está fazendo parte de algo que está nascendo, talvez de muito do que eu já falei aqui, você vê a realidade, mas você está fazendo parte de algo que está nascendo agora também. Espera para ver, daqui a alguns anos, isso será uma realidade em nome de Jesus, porque o Senhor prometeu, o nosso trabalho é só crer, confiar e permanecer dia a dia na missão, preservando os valores em nome de Jesus. E por último, no futuro, continuar sendo, sobretudo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Semelhantes a Ele em amor, graça e verdade. Uma igreja avivada que cresce sonhando com a mesma intensidade e dependência. E o frio na barriga do nosso primeiro culto. Em uma oficina mecânica. No dia 27 de janeiro de 2013. Até que o Senhor Jesus venha. Maranata. O fim das coisas é melhor do que o seu início, o paciente é melhor do que o orgulhoso, Eclesiastes 7.
Isso aqui para mim, gente, é o que Deus falou lá atrás. Eu estou te chamando e vou ajuntar um povo junto com você que carrega o que você carrega, para restaurar a minha igreja nessa cidade. E no futuro vocês entenderem e manterem o mesmo coração de quando eu os chamei. O frio na barriga, o amor, a dedicação, o zelo que tinha lá na oficina. Porque no final das contas o Senhor quer que nós sejamos sempre como o dia em que Ele nos chamou. A maior exortação de Jesus para a igreja de Éfeso, uma igreja poderosíssima, pastoreada por Paulo, pastoreada por João, pastoreada por Pedro, visitada pelos grandes homens do início da igreja, poderosa em amor, em poder, em tudo que Deus podia dar. A exortação do Senhor foi: contra você tenho algo, você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, se arrependa e volte a praticar as obras que você praticava no princípio. Então eu sei que Deus nos chamou para praticarmos as obras que nós praticávamos no princípio, e muitos de vocês não sabem quais eram, porque nem todos que estão aqui fazem parte lá do início do CI. Então tem gente que sabe o que Deus está nos convocando para ser feito, e nós estamos fazendo isso, o nosso coração está se mantendo avivado, como lá no princípio, anterior ainda à oficina. Mas muitos de vocês estão pegando um trabalho que também está longe ainda de ser concluído. E o desafio é, lá na frente, ser o que vocês são hoje, no que diz respeito ao amor, à dedicação, ao zelo, à persistência, à perseverança. Talvez essa seja a maior diferença entre quem dá certo e quem não dá. Quem dá certo faz todo dia o que quem não dá faz só de vez em quando. Quem dá certo levanta todo dia crendo que Deus lhe comissionou para algo, e ele vai. Não é todo dia que a gente está afim, não é todo dia que a gente está feliz, não é todo dia que a gente está contente, não é todo dia que o coração está 100%. Mas o Deus que nos chamou lá atrás é Deus que está conosco todo dia. E estará conosco até o final. Então, se Ele está conosco todos os dias, independente do nosso estado de espírito, nós todos os dias vamos fazer o que Ele espera que nós façamos. Aí lá na frente alguém vai dizer: ué, que sortudo, deu certo. É porque muita gente vive pela emoção: eu estou afim, estou alegre, então eu faço, não estou, então eu largo. Gente que se comprometer com o Senhor, você pode ter certeza que nós viveremos grandes coisas. E tudo que eu compartilhei aqui, se faz sentido para você, se não é algo impositivo, mas é algo que você se identifica, eu creio nisso. É isso que eu carrego. Eu nunca escrevi sobre, talvez eu nunca consegui expressar direito sobre, mas o que o Fernando está falando é exatamente o que eu creio. É o que eu espero, é o que eu quero participar, é o que eu quero estar dentro. Seja numa parte, seja no todo, eu não sei, mas se faz sentido para você, então você está no lugar certo. Essa é a resposta de que Deus quer que você esteja aqui. E o nosso trabalho então é manter todos os dias, fechar os olhos todos os dias. A minha oração pela manhã é fechando os olhos e consagrando ao Senhor os meus planos, mas os meus planos são aqueles que o Senhor já determinou lá atrás. Então eu sei que eu tenho uma missão diária para chegar um dia naquele lugar e guardar o coração na essência da palavra, todos os dias. Em 9 anos nós estamos aqui. Tem gente que pergunta: como foi rápido, que extraordinário que Deus faz. O meu zelo, se eu posso ter algum mérito nisso, é não me distrair. E incentivar as pessoas a não se distraírem também. Tem muita gente focada aqui dentro, dedicada todo dia. E como os dias estão passando rápido demais, um ano voa, mas dá para fazer muita coisa em um ano. Um ano para quem está viajando, para quem está distraído, meu Deus, já passou o ano. Mas para quem está focado, produz muita coisa. Nós estamos agora em agosto, mês 8. Fica focado e você vai ver o que Deus é capaz de fazer na tua vida até dezembro.
Levanta todo dia e faz o que gente só faz de vez em quando, o que Deus já te deu, para você ver o que Deus faz até dezembro na sua vida. Foco, gente. Visão, missão e valores em nome de Jesus. Amém?